Bom. Boa noite, irmãos queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos, e você é nosso convidado. Queria falar algumas palavrinhas aqui antes da gente começar, né? Bom, hoje é domingo, dia 23/3 de 2025, né? Um domingo, estamos aqui reunidos no culto da família, né? Todos os domingos às 18 horas. E temos também, às terças-feiras, às 20 horas, temos a Escola da Doutrina Bíblica, e você está convidado a participar conosco. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão lá no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Só pedimos que você entre com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. As perguntas podem ser encaminhadas pelo e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na nossa página. Queria pedir para que você comentasse, curtisse, compartilhasse e dissesse aí de que cidade você está nos assistindo. Assim, as nossas gravações alcançarão relevância no YouTube. Inscreva-se também no nosso canal, ative as notificações e sempre que você puder, faça um comentário, né? Eu quero fazer aqui uma rápida oração. Queria que você fechasse os olhos, mesmo que você esteja nos assistindo no YouTube. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse culto, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, que o Teu Espírito Santo tenha trânsito livre dentro desta igreja. Pedimos, Pai, que o Senhor alcance pessoas, alcance as vidas e que elas possam se converter a Ti, conhecer o Teu Evangelho, conhecer o Teu amor. Peço, Pai, que o Senhor abençoe todos os irmãozinhos aqui da igreja, as nossas famílias, nos livre de todo o mal. Peço que abençoes também o pastor Weber, que o Senhor dê a ele alegria e, Senhor, que o Senhor possa falar através da boca dele. Abençoa a sua família, livra a sua casa de todo o mal. Nós oramos no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, Amém. Weber. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que maravilha. Irmãos, eu fico, assim, feliz. Está sem imagem. De novo? Puxa, hein? Coisa, hein? Será o que está acontecendo, irmão? Tá, a imagem está vindo na hora, está sumindo na hora da gravação? Então, ela deu uma congelada com você na tela, depois sumiu. Isto já depois que iniciou a gravação. Eu acho que você vai ter que fazer o mesmo, pastor Weber, sair e tentar entrar novamente. Valdo, deixa, vai ser imagem mesmo, não tem problema. Ok. De repente, uma oscilaçãozinha aí da internet, daqui a pouco é capaz de voltar. O que importa é a mensagem aí, amém? Tá ok. Ok. Então posso iniciar aqui, né, irmãos? Está ouvindo? Está ouvindo? Manda abraço. Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Glória a Deus. Irmãos, eu fico muito feliz de Jesus me dar essa oportunidade essa noite, né, de estar pregando o teu evangelho, mas é um momento de muita responsabilidade, viu, meus queridos? Porque pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo muito sério, né? E transcende o nosso entendimento. Então, eu me curvo diante do Senhor e tenho certeza que Ele vai falar na minha boca aqui essa noite, pela tua santa e maravilhosa bondade, né? Então, eu tenho observado, irmãos, sobre governo, né? O governo do mundo, como é que o mundo está sendo governado, né? Então, a gente vem vindo, e aqui em Mateus capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz.
Quer dizer, aqui mostra, esse versículo mostra que o mundo é governado pelas trevas. Né? O mundo é governado pelas trevas. É o que dá a entender aqui. E o que a gente tem observado. Né? Você vê o governo do Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, eu tinha os Estados Unidos como um país tolerância zero, aquela coisa toda, né? Um país muito sério e tudo. E na eleição passada, sem ser essa agora, na outra, nós vimos que não tem seriedade nenhuma. Né? Conseguiram lá manipular lá e fazer maior coisa mais terrível que a gente pode imaginar. Então a gente nota que é governado, o mundo ele é governado por malignos, pessoas malignas, né? Pessoas que visam o teu interesse, né? Tudo voltado em dinheiro, a gente vê muitos aí, né? Os bem-intencionados, geralmente essa luta, né? Nós estamos tendo experiências aqui no Brasil terríveis, de ações, coisas que, meu Deus, não dá para entender, né? A gente não entende, mas a palavra nos mostra que é governado pelas trevas. A palavra de Deus que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Isso aí é claro. Aqui em João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo pequeno, né? Versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha que coisa séria, irmãos. Então, o que a gente nota? Que nós estamos aqui, governados pelo maligno. Né? O brasileiro tem orado muito, né? Glória a Jesus, a palavra diz isso, para a gente estar orando para os governantes, para a gente estar orando, buscando, né? E em oração, é campanha de oração, as igrejas fazem, né? E tudo, mas a gente nota que o governo é maligno, né? As pessoas que estão no poder são malignas, até que me prova o contrário, né? Eu estou vendo isso aqui, no Brasil e no mundo, né? Você vê, o atual presidente dos Estados Unidos, tentaram matar ele, deram tiro. Quer dizer, você vê que o maligno ele quer tomar posse de tudo, ele quer governar tudo, né? Isso em âmbito material. Agora, em âmbito espiritual, aí nós vamos iniciar agora, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, meus queridos irmãos, antes de Jesus Cristo, o reino era treva. Treva. Porque aqui, vamos ler de novo o 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Quer dizer, que a luz iniciou nesse momento. Né? Iniciou aqui. E Jesus nos disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino, o governo chegou nesse momento. Então, meus queridos, a gente vai notando, né, que esse reino, por exemplo, que iniciou, né? Jesus iniciou esse reino dele aqui em Mateus capítulo 4, versículo 18. Aqui Jesus iniciou o reino dele, que logo depois aqui, ó, eu vou ler aqui o trecho, foi quando Jesus começou a iniciar os teus discípulos, o teu ministério, né? Igual nós vemos aí, tem, no Brasil são quantos ministérios? São 38, né? Jesus iniciou aqui com 12 apóstolos. E diz aqui o seguinte, o 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe
vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está vendo? Então Jesus já iniciou aqui com 2, né? Pedro e André. E através daí veio vindo, né? Jesus foi escolhendo um ou outro, foi chamando e foi reunindo para iniciar o teu reino. Ele precisou de ministros para iniciar o teu reino. Porque Jesus, o reino de Jesus, Jesus sabia que ia ser eterno, né? Então, quando Jesus passou para a eternidade, ficou nas mãos dos seus discípulos, que eram 12, agora deve ter milhares aí esparramados pelo mundo, né? Inclusive, nós temos um na nossa igreja, que é o pastor Hélio, né? Que é um discípulo onde foi entregue para ele essa obra, da igreja de Interlagos. E assim tem vários por aí. Então, aí Jesus iniciou o teu reino, né? E já escolhendo os teus discípulos. E ele mostrou, e logo depois, né, que ele iniciou, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, Mateus 5, 1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, né? E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, aqui iniciou, porque todo reino, irmãos, tem leis, tem regras, tem, né? Inclusive no Brasil tem as leis, tem a Constituição brasileira. Apesar que ela não está valendo nada, mas tem, né? Tem a Constituição, que são as regras, são as leis. E com Jesus não foi diferente. O Senhor Jesus iniciou aqui em Mateus capítulo 5 as regras, as leis de Cristo, né? Que eu aconselho os irmãos, é muita coisa, então nós não vamos ler, não. Nós vamos lá para o final das leis, né? Então, olha, Jesus já iniciou, irmãos, mostrando os teus mandamentos, as tuas regras, né? Então, e tem um pedaço aqui maravilhoso, que eu gosto muito de ler, que está aqui em Mateus capítulo 5, que faz parte, né, das leis do Senhor, da regra, do teu santo reino, do reino que surgiu nesse momento. Que todos nós, irmãos, todos nós podemos fazer parte desse reino. Porque ai daquele que não entrar por essa porta. Nós vamos falar ainda, que é o reino, né, do Senhor. Mas por enquanto, olha aqui. Aqui, ó. Eu ouvi isso que foi dito, olho por olho e dente por dente. Antigamente, irmãos, o reino das trevas era olho por olho e dente por dente. Né? Se você tomou um tapa na face direita, você não ia dar um só, não. Você ia dar 2, um na direita e na esquerda do outro. Aí o outro já queria... E virava aquela guerra, é isso que é. Olho por olho, dente por dente. Né? Aí Jesus veio e já foi mudando tudo. Aí é o reino do Pai. O Deus que Jesus nos revelou. Né? Até vou voltar um pouquinho aqui. Esse é o reino que Jesus nos revelou em Mateus capítulo 1, versículo... Capítulo 2... Desculpa, irmão. Não, capítulo 1 mesmo. Deixa eu achar aqui. Não, não é aqui em Mateus. Né? Deixa eu achar aqui. É aqui, ó. Em João, vamos lá em João. João é que mostra essa parte. Né? Onde iniciou o reino do Senhor Jesus Cristo. O reino do Senhor Jesus Cristo iniciou esse reino aqui, ó. Aqui, o que está em João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quer dizer, o reino do Senhor Jesus Cristo, ninguém conhecia. Esse reino não. Tinham previsões antigamente, que vai surgir o Messias, que vai ser assim, um ou outro, né? E tinha lá as revelações, né? Né? As previsões dos profetas, né? Que surgirá aquele que vai trazer a luz para o mundo e tal, mas ninguém sabia. No entanto, que quando Jesus começou a curar e tal, expulsar demônios, eles assustaram, mas que doutrina é essa? Ele tem poder até sobre os espíritos? Quer dizer, o povo ficou admirado de ver. Porque não existia antes desse momento. Jesus saiu do deserto, foi tentado 40 dias no deserto em jejum, saiu de lá e anunciou o reino. Esse reino é o único,
único que te dá a condição de sair do reino das trevas, que é esse mundo. Ou você se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ou você não vai conseguir sair do reino das trevas. Aí continua, né? O Senhor Jesus veio, né, e mostrou o teu reino, né, mostrou qual é o reino dele. O reino dele, ele veio revelar. Aí teve um momento, até tem o versículo aqui, mas eu vou falar, os irmãos tudo conhecem esse versículo, quando Jesus disse, perguntar para ele, Senhor, mas onde está o seu reino? O meu reino não está aqui nem ali, o meu reino está entre vós. O reino do Senhor Jesus está aqui entre nós. Está aqui nesse momento. Aqui, ele está aqui entre nós, através do Espírito Santo, né? Através da palavra. O reino de Deus está entre nós. Aí veio vindo, Jesus veio montando o teu reino, mostrando aqui, né? Veio até a gente chegar aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Né? Mateus capítulo 7, versículo 24, que foi o final de tudo que Jesus mostrou como é o teu reino. Lá do 5 até o 7. Eu aconselho os irmãos, né? Na hora que os irmãos tiverem um tempo, ler, né? Começar aqui no 5, no Mateus capítulo 5, versículo 1, até Mateus 7, versículo 29. Então nós vimos aqui, uma coisa que Jesus deixou claro, que o reino dele é edificado sobre a rocha. O reino do Senhor Jesus é inabalável para aquele que edifica a tua casa sobre a rocha dentro desse reino. Que está aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos ler. Jesus passou todos os mandamentos, ele foi mostrando tudo, como é que é o reino dele. Chegou no final, olha o que ele disse. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, quais palavras? Essa que veio lá do 5, do capítulo 5 até aqui. Né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você sabe quem que combate esta casa? O reino das trevas, o reino desse mundo. Aí continua, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceram chuvas e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então o que Jesus mostrou aqui? Que se você quiser ficar livre do reino das trevas, que está aí nesse mundo aí, tanto da parte material quanto da espiritual, se você quer se ver livre do reino das trevas, ouça tudo que o Senhor tem colocado no teu reino, ouça o reino de Deus e as pratica. Nós temos que praticar o reino, as palavras, os mandamentos do Senhor Jesus. Porque todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí pode vir o que for, irmãos, o que for, que jamais vai abalar. O reino das trevas, ele tem muito poder para aqueles que ouvem estas palavras e não praticam. Mas aqueles que praticam, irmãos, esse não, é inabalável. Aí continua, né? Aqui o reino, né? Aí o que Jesus... Então, o que acontece? Aqui outra coisa maravilhosa, que todos sentiram, que quando veio o reino de Deus, está aqui pertinho, em Mateus capítulo 7, versículo 28, todo mundo que estava ali, porque era novidade, irmãos, o que estava acontecendo.
Novidade. Como vai ser novidade para muitas pessoas que vão uma hora ouvir, assistir esse vídeo, e vai ser novidade para muita gente aqui, que tem muita gente que está na igreja há muitos anos e não escuta isso que nós estamos falando aqui agora. Não escuta. Já teve irmãos que, de 20 anos de igreja, que chegou na igreja nossa, quando a gente tinha igreja em Lavras, chegou lá, teve que sentar uma irmã perto dela e começar a folhear a Bíblia no Novo Testamento, e o Novo Testamento dela estava limpinho, as folhas limpinhas, as do Velho estavam tudo sujas, tanto ela passar o dedo, mas a do Novo Testamento estava limpinha, não estava sabendo folhear o Novo Testamento. Então eu não conheço, não sei. Tem muita gente que não ouve isso que a gente está falando aqui, não. Acha que o reino, eles acham que o reino de Deus é prosperidade, é dinheiro no bolso, né? Vai contar a bênção na igreja, oh, mas que Deus preparou, comprei o carro, comprei a Toyota, tem a Toyota, né, que é um grande aí, deve ser uma Toyota, deve ser um carrão, né? Não sei se é também, que eu não conheço carro direito. Mas vamos para uma Toyota, né? A Toyota, um carrão, e o Deus preparou uma Toyota para mim. Oh, glória, é assim. Mas o reino de Deus, irmãos, está lá em... Vamos lá em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14. Vamos lá. Versículo 17. Então, aqui nós estamos falando do reino de Deus. Irmãos, desse reino maravilhoso, que nos dá poder para sair do reino das trevas. E esse reino foi anunciado lá no comecinho. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Agora eu pergunto aos irmãos, o reino desse mundo tem justiça? Tem paz? Tem alegria? Pelo menos no Brasil está todo mundo chorando, né? A maioria está chorando. Mais de 70% da população brasileira está chorando. E vendo só injustiça. Mas o reino de Deus não é isso. Não tem nada a ver com comida e bebida. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. É esse reino, irmãos. É esse reino. Esse reino que quer te acolher. Né? Só que existe dois reinos. Das trevas e o reino de Deus, Pai. Então, o que acontece? Só tem duas entradas, tem duas. Aqui fala da porta estreita, né? Vamos lá para ver qual a porta que é do reino do Senhor Jesus Cristo. Está em Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu anotei. Acho que é João capítulo 10, irmão. João capítulo 10? Mateus 7,14. Mateus 7,14. Tá certo. Fala, É isso mesmo. Ficou meio perdido. Glória a Jesus. Mateus 7,14. Eu marquei dois. Eu marquei o Mateus 7,14 e o Lucas 3,24, que o Lucas também fala uma coisa muito interessante. Então vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Tá vendo, irmãos? Tem você escolher, pode escolher, fica à vontade. Né? O Senhor Jesus Cristo, o Pai, é tão maravilhoso que Ele te deixa à vontade para escolher. Né? Se você quer a porta estreita ou a porta larga. Né? E eu vou falar uma verdade para os irmãos. Quando você entra pela porta estreita, irmãos, mas ela é estreita só ali na hora que você entra, para entrar. Mas depois que você entra, meu Deus do céu, você tem uma liberdade. Mas te dá uma liberdade. Aí que você vê o tanto que essa porta larga é mentirosa. Porque ela é larga só para entrar. Depois que você entra, ela estreita de uma tal forma que passa aí, meu querido, aqui. Não é mole, não. A porta, aí você vai entrar, quando você entra por essa porta larga, você vai entrar no presídio. Você vai começar a ficar preso nas drogas, na prostituição, tudo quanto é coisa maligna que você pode imaginar, que te prende. Em moda, modismo, né? Então é isso aí, meus queridos.
Mas tem a porta estreita. Aí é o momento de você escolher. Para entrar nela é fácil, não, porque ela é estreita. Tanto não é fácil, e olha para vocês verem. Vamos lá em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 16, que diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Irmãos, para entrar no reino de Deus, nós temos que se esforçar, irmãos, tem que fazer força. Mas isso, eu acho que fazer força para um homem não é problema, não. Aí. Olha a força que todo mundo faz para ganhar o pão de cada dia. Você já imaginou a força que você faz para ganhar teu dinheiro? Todo mês cair na tua conta lá? Já imaginou? A força que você faz para caminhar até o serviço, para levantar cedo, para estar lutando para ganhar o teu pão? Agora, para entrar no reino de Deus, não vai fazer força? Não vai ser eu entrar? Não! Nós temos que fazer força para entrar nele. Fazer força. E eu vou dar uma dica para os irmãos. Você quer ver uma força maravilhosa que você vai ter que fazer? É joelho no chão, dobra o teu joelho. Ora ao Senhor. Jesus, eu quero fazer parte do teu reino, santo. Eu quero o teu reino, Jesus querido. Eu quero viver o teu reino santo, Senhor Jesus Cristo. Me capacita, Jesus, a viver nesse reino maravilhoso, Senhor. Através de muita busca. Mas, meu Deus, eu fico pensando, eu aqui, né, por exemplo, né, desde quando eu nasci, eu lembro, desde pequeno, a gente sempre lutando para conseguir alguma coisa, né? Quando era novinho, ia para o esporte, queria ser o melhor jogador e tal, aí vai subindo, chega na escola, quer ser o mais bonito de todos, né? Quer estar lá, é o valentão, é isso e tudo, é a vida inteira lutando. Agora Jesus te dá o reino dele, de graça. De graça. É muito simples, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas é difícil arrepender, né, irmão? Como é difícil arrepender, né? Mas é uma dica que o Senhor já nos deu de cara. Né? Logo que ele anunciou o teu reino, esse reino maravilhoso, nós estamos tentando mostrar alguma coisinha sobre ele, né? Esse reino que nos dá poder de sair do reino das trevas. Né? Meu Deus, irmãos, eu já vi tanto testemunho maravilhoso. Eu já vi testemunho de bruxo, pessoa que estava na bruxaria, contar bênção, que foi resgatado desse reino das trevas e passou para o reino do Filho do teu amor, que está aqui. Vamos ler lá em Colossenses, né, irmãos? Ah, mas que maravilha. Aqui, ó, aqui em Colossenses. Ó, quer ver? O que diz aqui em Colossenses? Deixa eu achar aqui. Colossenses, capítulo... Deixa eu ver se é Colossenses, meu irmão, eu creio que sim. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Aqui, ó. Isso aqui, irmão, eu vou ler isso aqui, mas o que tem de testemunho no mundo de pessoas, que aconteceu isso aqui na vida das pessoas, inclusive eu, né? Inclusive eu. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus... Aí que bênção, né? Ele nos tirou do reino das trevas, irmão. Até hoje ninguém conseguiu me provar que esse reino aí fora é luz, que não é treva. Mas não tem um que conseguiu e não consegue. Agora, tem pessoas que gostam das trevas, né? Gosta, tá lá nas trevas. Tem muito dinheiro, né? Rouba dos outros, rouba, porque a política lá, vocês estão vendo lá como é que é, né? Tudo ficando rico, milionário. Né? Arruma um dinheirinho para uma cidade lá, mas rapa não sei quantos %. É desse jeito. Treva. Mas o Senhor Jesus nos dá condição de viver no reino do Filho do teu amor, irmãos. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Né? Eu vou ler em Lucas também, em Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas capítulo 13, versículo 24. Que fala algo muito interessante aqui. Lembra, o reino de Deus é tomado pela força. Nós temos que fazer força para entrar nele. Né?
Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É séria a situação, né? Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que significa a palavra porfiar? A palavra porfiar significa esforçar com zelo extremo. Irmãos, esforçar com zelo extremo para entrar pela porta estreita. Está dando para sentir, irmãos? Ai daquele que não entrar por essa porta. Ai daquele. Entendeu, meus queridos? Então, a porta estreita é essa que nós temos que porfiar por entrar nela. Esforçar com zelo extremo para entrar pela porta estreita. É maravilhoso, é maravilhoso. Nós temos condição de sair desse reino maligno. Nós temos condição de sair desse reino maligno. O Senhor Jesus é tão maravilhoso, irmãos, mas é tão maravilhoso, que nós vamos lá em João capítulo 14. Olha para vocês verem o quanto Jesus é maravilhoso. João capítulo 14. Né? Olha o que Jesus diz aqui em João capítulo 14, versículo 15. Vamos ler do 15 em diante. Entendeu? Isso aqui eu estou mostrando, nós estamos olhando aqui, consultando a palavra, irmãos, para ver o que devemos fazer, gente, para a gente ficar livre desse reino maligno que está por aí, que está tragando as pessoas, colocando. E eu vou falar uma verdade para os irmãos: esse reino não está só aí, não está dentro das igrejas, tem muita igreja aí que o reino das trevas está comandando. Não é só aí no mundo, não. Dentro das igrejas, muitas igrejas que estão aí, né, que estão pastores aí, que estão pregando o reino das trevas. Aí Jesus disse aqui, em João capítulo 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus sabia que ia passar para a eternidade, irmãos. Inclusive, ele disse, né? Ele diz na palavra que se ele não for, não tem jeito do Espírito Santo vir, não tinha como enviar o Espírito Santo. Né? E tem muita gente por aí confiando no Espírito Santo lá de trás. Espírito Santo lá para trás, lá, né? Agora, Jesus deixou claro: se eu não for, o Espírito não vem. E outra coisa, Jesus, irmãos, você acha que foi fácil ele enviar o Espírito Santo para nós? Você acha que foi fácil? Não. E eu rogarei ao Pai. Ele teve que rogar ao Pai. Né? E eu rogarei ao Pai. Se algum irmão puder olhar aí o que significa a palavra rogarei, né? Eu esqueci de olhar porque esse versículo não estava na pregação. Senão eu tinha olhado o significado da palavra rogarei ao Pai. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. A preocupação de Jesus era depois que ele fosse, né? Tinha que vir o Consolador. E aí continua. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer, aí continua: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha o quanto Jesus nos ama. Ele nos deu, Jesus, ele nos dá toda condição para que nós sejamos resgatados desse reino das trevas que está aí. Ele nos dá toda a condição, inclusive enviou, ele rogou ao Pai, pediu, rogando, né? Pois não, pastor Hélio? Irmão, rogar significa pedir com insistência e humildade, suplicar, implorar, instar.
solicitar com empenho, exortar, insistir. Viu, meus queridos irmãos? Foi fácil para Jesus? O Espírito Santo veio com tanta facilidade, veio. Olha o que Jesus ele teve que rogar, ele teve que insistir, Pai, envia o Espírito Santo. Eles não podem ficar... Jesus, irmãos, a coisa é muito mais além que a gente imagina. Né? Jesus enviou o Espírito Santo. Enviou, mas custou, ele teve que rogar ao Pai. Foi assim, né? Não. Irmãos, só o Senhor Jesus mesmo. Por isso que a palavra diz, só Ele salva. Jesus ele teve que passar por momentos, irmãos, vocês sabem da história. A cruz foi o finalzinho. Finalzinho ali do sofrimento de Cristo, porque ele sofreu a vida inteira. O Senhor Jesus, ele lutou, ele ia de madrugada, subia nos montes, orava a madrugada inteira. Jesus é o rei dos reis, o senhor do senhor, é rei, né? Mas o reinado de Jesus é esse que nós estamos falando aqui. Não é que eles pregam por aí, não. É aquele reinado do Velho Testamento, Deus dos exércitos, é o rei do ouro e da prata. Não! O Senhor Jesus andava de pé, irmão, subia o monte lá em cima e orava a noite inteira. Ele teve que rogar ao Pai. Mas veio o Espírito Santo para nos dar condição de, irmãos, de sair do reino das trevas. Irmãos, é treva. Nós temos, todos os dias, nós temos que fazer uma oração agradecendo o Pai por ter enviado teu filho. Esse é o agradecimento que nós temos que fazer para Deus. Pai, muito obrigado, meu Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, por ter enviado teu filho, meu Pai. Porque, ai de nós, se Jesus não tivesse manifestado. Ai de nós. Mas o Pai pegou o que ele tinha de melhor. O pastor Valdo sempre fala isso. Sempre ele falava isso, aprendi isso aí com o pastor Valdo. O Pai pegou o que ele tinha de melhor lá, e doou para nós. Doou para nós. Para que hoje nós possamos ficar livres do reino das trevas. Eu vou ler de novo aquele versículo. É maravilhoso. Eu vou ler de novo. Está lá em Colossenses. Irmãos, eu vou ler esse versículo. Vamos gravar ele. Grava ele na tua mente. Grava esse versículo na tua mente. Grava, guarda esse versículo na mente. Irmãos, guarda esse versículo na mente. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Jesus, olha o que Jesus fez por nós, irmãos. Olha o que Jesus fez por nós. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, sentiu aí o poder? Eu senti aqui. É bênção demais. Eu vou ler de novo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Eu tinha muita coisa para falar aqui ainda, mas a hora está avançando. Não perca essa oportunidade de ficar livre dessa treva maligna que está no mundo. Estão manipulando tudo. O que vem de bom parece muito bom, quando dali a pouco você vê que é treva, não tem nada de bom, não é nada, mentira. Tudo que surge aí parece uma maravilha, quando quer ver, você vai ver que maravilha nada, é tudo com interesse, é tudo coisas malignas do inferno. Mas quando você abre o Novo Testamento, o sangue do Senhor Jesus Cristo, você começa a ver, ali está a bênção, ali está a revelação do verdadeiro Deus. Eu vou ler esse versículo agora, já estava encerrando, mas vou ler mais esse aqui. Está em 1 João, eu vou ler mais esse aqui. Aqui, irmãos, ó. E Jesus confia no Senhor Jesus Cristo.
Ah, mas eu tenho esse problema, eu tenho que... Não tem, Jesus não está preocupado com seus problemas, não. A única preocupação de Jesus é você baixar pôr seu joelho no chão e falar: Jesus, eu quero ser participante do teu reino. Você fala mais que isso, não fica falando muito também, não. Só isso Jesus já sabe. Se você tem esse interesse, Jesus está prontinho para te acolher no teu reino santo e te transportar do reino das trevas para o reino do teu amor. Jesus está ali prontinho para fazer esse milagre na tua vida, de te acolher no teu santo reino, para que você fique livre desse sofrimento maligno desse mundo, essas vontades, esses desejos terríveis que Satanás coloca no coração do homem, da mulher, de todas as pessoas, essas coisas malignas que estão aí, que eles estão batendo palma, o mundo está batendo palma só para as coisas do inferno. Mas Jesus, ele tem poder para nos transportar desse reino maligno para o reino do Filho, do teu amor. Então, meus queridos, eu vou ler esse versículo aqui, está em 1 João capítulo 5. Eu encho a boca para ler esse versículo. Eu vou ler uma alegria, eu gosto de ler esse versículo. Que está em 1 João capítulo 5, versículo 20. Vamos lá. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Oh, glória! Oh, glórias ao Senhor Jesus! E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória! Pode dar um glória aí, irmão. Pode dar um glória aí. Glorifica o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos tirou das trevas para o reino do teu amor. Glórias ao Senhor Jesus. Eu peço agora que os irmãos fechem os olhos. Eu vou fazer uma oração para que o Senhor esteja acrescentando mais aí no nosso coração tudo que foi dito aqui essa noite. Para que nós possamos estar buscando esse reino com toda a nossa força, com todo o nosso querer, com todo o nosso amor, com tudo que Jesus venha nos encher do teu poder, para que possamos alcançar esse reino e ficarmos livres do reino das trevas. Então peço agora que os irmãos fechem os olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, eu te glorifico por esse momento tão maravilhoso, meu Pai, onde nós já te agradecemos por o Senhor ter pego o que o Senhor tem de melhor, Senhor, e ter nos doado ao teu Filho amado. Então eu te glorifico, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, de entregar o teu Filho, e hoje nós possamos ser transportados do reino das trevas para o reino do Filho, do teu amor, meu Pai. Então eu te glorifico por isso e peço por todos os irmãos que têm participado, que estão ouvindo agora essa oração, meu Pai, que o Senhor venha entrar no coração de cada um, meu Pai, e colocar esperança, colocar no coração de cada um que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que eles podem imaginar. Não tem pecado esse que o Senhor não perdoa. O Senhor, o único, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui, que pecam, que têm pecado, que o Senhor poderoso é para resgatar, para limpar. Todos, e todos serem participantes do teu reino santo. Eu declaro essa vitória. Eu oro a ti, Jesus, e peço, derrama o teu poder, o teu Espírito Santo na vida de cada um. Batiza com o Espírito Santo, abençoa, que todos tenham o gozo e a alegria de fazer parte do teu reino santo. Em nome de Jesus, eu declaro o reino dos céus sobre a vida de todos os irmãos e de todos aqueles que vieram um dia ouvir essa pregação, que o reino do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é que eu oro, te agradecendo, te louvando por todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para o teu povo. Em nome de Jesus, é que eu oro, declaro essa vitória na vida de todos nós. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.